Fala galera, nesse videozão vamos falar da vergonha na CBF. Olha, eu já falei ontem, mas depois eu fui assistir melhor os vídeos e ó, meu Deus do céu, hein? Vergonha alheia, difícil, hein? A imagem do futebol brasileiro fica bem arranhada com isso. Vou falar da tabela do Brasileirão também, tá? Então, bora pra vinheta! Fala galera, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Isqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída. Estou num lugar diferente hoje, estou aqui no VIT Studio, um lugar que vocês vão me ver aqui com alguns atletas. A gente daqui a pouco, mais para frente, mostra um pouquinho do estúdio aqui. E quando tiver atleta aqui, a gente vai gravar com eles também, tá? Mas bora lá, vamos falar da vergonha na CBF. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, tá? Realmente foi um absurdo, né? Durante o Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, o Emerson Leão, ex-jogador do Palmeiras e ex-técnico, né, do Palmeiras também, um bom tempo atrás, e o Oswaldo de Oliveira. Eles protagonizaram uma das cenas mais bizarras dos últimos tempos aí no futebol brasileiro. Foi coisa assim... Foi vergonhoso, tá? Foi vergonhoso. Eu vou botar o vídeo aqui pra gente assistir, pra vocês verem aí as falas deles. Inclusive, gente, é caso pra se pensar até em xenofobia, tá? Carlo Ancelotti ali presente, sabe? Não tinha por que nem tocar no assunto, não tinha por que tocar no assunto, não tinha por que falar, nada disso, enfim. Vamos começar com a fala do Emerson, bom dia, boa tarde a Leão. todo Presta mundo. atenção aí, ó. Acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. Emerson Leão, você é bem conhecido, Quando né? falaram Bem da conhecido. idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini. Ele fala da idade dele, cara. A idade, dele. Sinto muito, dizer, mas idade não te permite falar o que você quiser, não. Nós, o Ancelotti eu não conhecia, é só de nome. Quero dizer uma verdade. Aí ele Vocês fala conhecem de o meu caráter, né? Que ele sempre falou que conhecem quis, como cara. eu sou. Eu falei ontem queria no dizer vídeo, uma verdade né? de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, nas minhas soluções e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação. Eu sempre disse que eu não gosto. Olha a fala dele. Eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. E a cara do Mancini, né? Ele elogia o Mancini, fala que o Mancini foi atleta dele. O Mancini está assim, de repente, vai murchando. Mas nós temos que estar presente aqui. Uma então, falta o que de eu mudei? Sem tamanho. A CBF tinha do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente suficiente no final ele vai lá dizer que nisso tudo tem um culpado. Cara, nós, já falou nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Aí, se salvar, ele fala que ele já parou de... Eu já parei. Já não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Não dá, de verdade, não dá. Falar o que falou e ficar, passar batido, isso é um absurdo. Não tem como. A CBF tem o dever de se pronunciar com relação a isso, porque não é possível que, de verdade, não é possível que
não dá para trazer o Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos do futebol mundial, aqui pro Brasil e ele passar uma vergonha dessa em público, na frente de, sei lá, centenas de pessoas. É um absurdo, tá? É um absurdo. Vamos ver o vídeo do Oswaldo de Oliveira agora, hein? O Oswaldo de Oliveira, ele vem criando toda uma narrativa, né, para falar, enaltecer os treinadores. Aí ele fala do trabalho dele no Japão, do trabalho do tanto de jogador que ele viu, cara, sabe, tudo, e assim, sempre dando espetada e alfinetada em estrangeiro. Aí a parte que a gente vai ver é a parte que meu, é o absurdo do absurdo, né? Ele começa com Inshallah, né? Se você não sabe, é um termo árabe, né? Então, ele usa um termo árabe para falar mal de treinador estrangeiro. Olha só. Inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando, é claro, o Ancelotti foi embora depois e aí de ser ele deseja, campeão, né? ano que vem, que volte um deseja brasileiro. sorte para o Ancelotti. Muito obrigado a todos vocês. Mas fala que depois que o Ancelotti for embora, que seja um treinador brasileiro. Cara, absurdo isso. Aí o Mancini, né, diante de tudo que o Oswaldo de Oliveira já falou, Mancini vai lá e encerra, né? Tipo, já invade e corta, que não dá, né? Cara, olha, de verdade, CBF... Meu, juro pra vocês, se eu fosse o Ancelotti, eu largava e ia embora. Juro. Tinha saído dali, ligado pro presidente da CBF e falado pro cara, ó, obrigado, tô voltando pra minha casa, não preciso passar por essa humilhação. Largado a seleção na mão e ido embora. Era isso que eu teria feito, tá? Se eu sou o Carlo Ancelotti, era isso que eu teria feito. De verdade, tá? Imagina o que seria do futebol brasileiro sem os técnicos estrangeiros e sem os jogadores estrangeiros. O futebol brasileiro é muito grande e foi muito grande até um ponto. De um ponto pra cá, cara, o que a gente tem hoje de destaque realmente futebol brasileiro? Sem estrangeiros, sem treinador estrangeiro e sem jogador estrangeiro. Não dá, absurdo. Enquanto tá todo o mundo inteiro pensa globalizado, os nossos treinadores de futebol pensam aqui, ó, cabeça micro. Vamos falar da tabela do Brasileirão agora, tá? A CBF, ela oficializou a alteração na tabela do Brasileirão e tem causado algumas polêmicas, principalmente entre os palmeirenses que estão achando que a tabela favorece o Flamengo. Já vou adiantar para você, palmeirense, que eu acho que não. Eu acho que a tabela ficou boa para o Palmeiras, tá? Porque nesta reta pré-final da Libertadores, o Palmeiras acaba tendo confrontos um pouco menos difíceis. Não vou falar que são fáceis, porque, por exemplo, Palmeiras e Santos é clássico. Então não dá para falar que é um jogo fácil. Mas diante do Galo, que é um time mais forte, é um pouco mais tranquilo, né, para jogar. Então, como que ficou a tabela? Bom, para o Palmeiras foram duas as alterações, né? O confronto contra o Vitória, que seria na 37ª rodada, ele é antecipado e acontece no dia 19, que seria o confronto contra o Galo. O Galo tem a final da Sul-Americana no dia 22, então o Galo não vai jogar no dia 22, ele descansa e o Palmeiras joga contra o Vitória no dia no próprio dia 19, tá? Antecipando a rodada. E aí o jogo contra o Galo, que era dia 19, vai lá pro dia 3 de dezembro, provavelmente, tá? Então são essas as duas alterações. Eu acho positivo, porque o Palmeiras, ele pega na tabela, né? Vamos puxar a tabela aqui. O Palmeiras enfrenta quinta-feira, agora, amanhã, o Santos, né? Que é por uma rodada... por uma das rodadas pós-mundial, né, a primeira rodada pós-mundial, e aí o Palmeiras então enfrenta o Santos, aí na quinta-feira, aí o Palmeiras vai enfrentar, na sequência, a gente enfrenta dia 19 o Vitória, tá? E aí dia 22 o Fluminense. Então, e aí depois a gente vai direto para final da Libertadores. Onde que os palmeirenses estão se
se apegando aí. O Flamengo tem no dia 20 e no dia 25 o jogo do Flamengo, que é um jogo que é um jogo antes da final. É contra o Galo. Só que o Galo já vai ter jogado a Sul-Americana, que joga dia 22. Então, os palmeirenses estão dizendo que a tabela vai ser facilitada ao Flamengo. Por quê? Porque o Galo vai jogar cansado, né? Ou cansado, ou tendo comemorado, ou frustrado de ter perdido a competição, a Sul-Americana. E aí jogaria contra o Flamengo. De verdade, isso já ia acontecer, já estava previsto, já estava tudo certo. Eu não acho que isso vai fazer muita diferença não, tá? O Palmeiras no dia 25 pega o Grêmio. Bom, vamos contar a partir do dia 19. Dia 19, Vitória. Dia 22, Fluminense. E dia 25, Grêmio. Essa é a sequência do Palmeiras antes da final da Libertadores, tá? Então, ficou assim a tabela. Eu particularmente acho que ficou bom pro Palmeiras, não acho que ficou ruim não, acho que ficou bom, tá? De verdade. O Palmeiras vai ter confrontos um pouco menos difíceis nessa reta pré-final da Libertadores e depois, quando voltar, já vai ter decidido um dos campeonatos. O Palmeiras está em 2 campeonatos, Libertadores e Brasileirão. Depois desses jogos aí, Fluminense, Santos, Vitória, Fluminense e Grêmio, a gente vai decidir a Libertadores e volta da decisão da Libertadores para seguir sequência no Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, é isso. Então, um videozão, a gente volta aí durante o dia para repercutir aí mais as alterações aí a gente vai voltar do estúdio, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem bater papo, vem trocar ideia com a gente, beleza? Bora, avante palestra!